Com o técnico Léo Condé e o Matos da Rádio Sociedade, qual o ponto que você pode destacar como mais positivo na partida de hoje? Bom, jogo muito difícil, né? É sempre muito complicado jogar com o Sampaio aqui em São Luís. Eu trabalhei aqui por 3 temporadas, eu sei o quanto que é difícil jogar por todos os fatores. Não só pela questão do campo, mas o Sampaio sempre monta equipes competitivas na Série B. Então a gente sabia que ia ser um jogo movimentado, foi um jogo muito aberto, onde as duas equipes buscaram o resultado positivo. A gente aproveitou bem uma situação de transição ali com o Oswaldo, tivemos com o Léo, segundo tempo, várias situações de transição, talvez um capricho maior a gente poderia ter feito o segundo gol e ter jogado de uma maneira mais tranquila. Mas eu acho que no todo o placar foi justo, apesar do Sampaio também ter valorizado, né, a nossa vitória da maneira que eles jogaram, também tiveram bola na trave, o Lucas foi muito exigido. Mas eu acho que o fator principal foi em razão da dedicação e empenho dos nossos jogadores, do primeiro ao último minuto, não se entregaram em momento algum, jogaram com coração mesmo, era o que o jogo pedia hoje, um jogo de muita entrega, e eu acho que isso foi o principal fator para a gente sair daqui com um resultado positivo. Daniel Leal, do portal Itatiaia e CNN. No seu planejamento, o Vitória estaria nesta 33ª rodada com 64 pontos, ou até para o senhor, essa pontuação ainda restando 5 jogos para o fim da Série B, é também mais do que esperava? Uma pontuação que nos deixa numa ótima situação, né? Talvez matematicamente não concretize, mas virtualmente a gente encaminhou, né, esse primeiro objetivo nosso, mas nós temos ainda os jogos pela frente para cumprir, trabalhar bem ao longo da semana para que a gente possa aumentar essa pontuação e naturalmente eu acho que ninguém esperava, né, uma competição tão difícil como a Série B chegar nessa condição faltando ainda 5 rodadas, mas futebol a gente tem que estar sempre precavido, trabalhar bem aí novamente ao longo da semana para que a gente possa talvez, né, concretizar matematicamente o primeiro objetivo contra a Juventude. Marcelo Góes, do portal A Tarde e Rádio Sociedade da Bahia. Apesar de alguns pequenos perrengues, a equipe empilhou chances e derrubou um bom adversário. Qual o ponto crucial para essa vitória tão importante em São Luís? Normal, qualquer equipe que vem jogar aqui contra o Sampaio vai ser atacada, né? É um time que joga para frente, agride o adversário, tem jogadores de 1 contra 1 muito decisivo. Eu acho que a gente conseguiu suportar bem os momentos de pressão do Sampaio, mas eu acho que o ponto principal é que a gente fez um jogo de entrega, de marcação muito forte, né? Na maioria das vezes a gente conseguiu marcar bem a equipe do Sampaio e a nossa transição hoje foi muito boa, a gente criou inúmeras situações de gols com a saída rápida do setor de defesa para o ataque. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro-Negro. Qual foi a sua intenção ao trocar o Edson Lucas pelo Zé Hugo e colocar o Mateuzinho na lateral esquerda? O Matheus é questão estratégica, né? Como a gente tenta fazer sempre. O Matheus é oriundo do futsal, eu conheço muito bem o Pimentinha, que também é oriundo do futsal, do 1 contra 1. E a gente sabia que quando ele entrasse, provavelmente ia acontecer o que aconteceu, de pegar o Edson Lucas já um pouco desgastado, e a gente precisava de um cara de confronto ali. Então o Matheus, por isso, foi deslocado para aquela função ali, no meu ver, foi muito bem. É quase que impossível o jogo inteiro você não conseguir deixar o Pimenta criar alguma situação de perigo, sempre cria, mas num todo o Mateuzinho conseguiu cumprir essa estratégia que a gente ao longo da semana veio maturando ela. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole FM. Gostaria que você comentasse sobre sua emoção e orgulho nesse momento, quando alcança 64 pontos e encaminhando o acesso praticamente à Série A. Muito feliz, né, de estar à frente de uma instituição tão tradicional do futebol brasileiro como o Vitória e a gente chegar numa condição dessa com reais possibilidades mesmo de conseguir o acesso. Mas ainda falta concretizar matematicamente, a gente espera o quanto antes concretizar isso, mas nesse momento estou muito feliz, né?
muito satisfeito, um desafio muito grande, uma competição muito difícil e a gente chegar nessa condição. Gabriel Galindo, do Mosaico Esportivo. Agora são 4 jogos restantes, contra 4 concorrentes, e a maioria dentro de casa. Para você, o fato de finalmente engatar uma sequência com a base de equipe titular contribuiu à melhora de desempenho do time dentro de campo e ajudará na sequência difícil? Na realidade temos 5 jogos pela frente, 3 em casa, onde nós somos muito fortes junto com o nosso torcedor. Realmente a gente sempre busca achar uma base de equipe. No início da competição a gente teve essa base, depois tivemos o processo de lesões e também teve um momento que as equipes estudaram muito o nosso time e a gente teve que se reinventar dentro da competição e buscar alternativas táticas e até mesmo mudar algumas peças. Agora, nesse momento, a gente conseguiu novamente achar uma equipe base a gente vem mudando a maneira de jogar sem mudar as peças e a equipe está se mostrando muito consistente nesses 5, 6 jogos seguidos que jogou dessa forma. Anderson Matos, do canal Dinâmico, manda parabéns para o seu trabalho, grande evolução do seu time, principalmente na reta final em busca do título, segundo ele. Agora ele pede para você comentar como tem sido comandar o Vitória até este momento. Motivo de orgulho e satisfação muito grande, principalmente quando você está no clube e tem um respeito interno muito grande por parte dos atletas, comissão técnica, funcionários, direção, e o torcedor a gente conquista ele com resultado, né? Então a gente também está conseguindo conquistar o respeito do torcedor, mostrando uma equipe competitiva e espero que a gente termine a competição dessa forma. Reinaldo Oliveira, da Rádio Transamérica FM. Depois da goleada sofrida para o CRB, o Vitória só sofreu um gol, que foi aquele contra o Criciúma. O que foi fundamental nesse período para o Vitória encontrar esse equilíbrio defensivo? Na realidade, a competição inteira, o Vitória foi equilibrado. Tirando aquela situação ali que foi uma fatalidade, a gente tem a melhor defesa da competição. O Vitória sempre se mostrou equilibrado. Aquele dali foi um fato isolado, mas a gente continuou meio que mantendo o que vinha sendo feito antes. Naturalmente, com o andamento dos jogos, você vai achando o ponto ideal, a equipe vai ganhando confiança, vai ganhando entrosamento, os atletas vão se conhecendo um pouco mais e tudo isso vai facilitando para você ser consistente defensivamente e ofensivamente. Para encerrar, uma pergunta de Fábio Almeida, da Rádio Excelsior. Tem muitos jogadores que fizeram uma excelente partida, mas gostaria que você falasse de João Vitor, que não errou nenhum lance que deu uma segurança para a Camutanga manter as suas características. Fico muito feliz pela recuperação do João Vitor. É um jogador que quando eu cheguei aqui estava praticamente execrado dentro do Vitória, né? Assim como o Lucas Arcanjo, Oswaldo, Camutanga, e a gente conseguiu resgatar esses atletas aí, passar confiança para eles. O que vale é o dia a dia, né? Eu sou um cara muito honesto, tento ser o mais correto possível. Às vezes a gente não consegue ser justo com todos os atletas, principalmente num grupo muito numeroso, mas o João Vitor no dia a dia, um cara muito trabalhador, um bom zagueiro e sabia que quando precisasse dele ele iria dar conta do recado como deu hoje.